Oi, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo da nossa série Emagrecimento Natural e Saudável. Meu nome é Katsumi Sakamoto, sou profissional de educação física e coach de saúde. E já faz algumas semanas que eu estou trazendo aqui dicas que são práticas que você pode utilizar no seu processo de perda de peso de uma maneira natural, de uma maneira saudável, coisas que vão potencializar e acelerar todo esse processo. Só que hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu não estou trazendo nenhuma dica específica, mas talvez seja aí mais um desabafo, né? É um conteúdo um pouco polêmico, né? Que entra aí em algumas coisas relacionadas a talvez até possíveis conspirações, mas fiquem tranquilos que é óbvio que não tem nada a ver com política, tá? Eu sei que o Brasil acabou de passar por um processo de eleição, mas eu não vou entrar nesse assunto não, porque nosso assunto aqui é saúde. Gente, eu estava conversando com uma cliente minha, com uma potencial cliente minha essa semana, e uma das coisas que a gente chegou na conclusão, e uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, né, que o fato dela estar sobrepeso e obesa não é culpa dela, tá? Por que eu falo que se você está assistindo esse vídeo e você está sobrepeso ou obeso, eu vou deixar isso muito claro para você também. A culpa não é sua. Nós vivemos dentro de um sistema que não vai lucrar em absolutamente nada se todos nós formos saudáveis. Exatamente isso eu vou repetir porque eu sei que vai, né, entra aqui numa ideia um pouquinho obscura, mas ninguém dentro desse sistema vai se beneficiar se todos nós formos saudáveis, a não ser a gente mesmo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Tá? Primeiro que obesidade não é preguiça nem falta de vontade. É uma doença que precisa ser tratada. E hoje como que ela é tratada na maioria dos casos? Por intervenção de medicamentos ou então cirurgias. Gente, qual que é? Me fala, né? As doenças relacionadas à obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares de monte. Qual que é a vantagem que, por exemplo, uma indústria farmacêutica vai ter de te dar uma real solução para esse problema? Olha o tanto de remédio que você tá, o tanto de dinheiro que você está gastando com o remédio que você compra para controlar a sua pressão, para controlar a glicose do seu sangue. Você está gastando uma fortuna na farmácia. E se você tem a sorte aí, né, de morar aqui no Brasil, ter um SUS, né, da vida, que alguns desses remédios acabam sendo gratuitos, isso está gerando o quê? Um gasto público gigantesco. E eu vou trazer os números aqui, eu até anotei para não falar errado aqui. Tá? Mas qual que é a vantagem, me fala, da indústria farmacêutica de curar o seu problema? E aqui eu não estou dizendo que é uma conspiração formada para fazer com que a gente esteja doente. Não é isso. Mas os esforços em si, eles estão direcionados ao lucro. Nós vivemos no mundo capitalista. Não tem problema nenhum. Só que curar a sua obesidade, você vai parar de gastar dinheiro com um monte de remédio. Você já parou a pensar nisso? Então a culpa não é nossa, a culpa não é sua. Nós estamos dentro de um sistema que favorece. Deixa eu até usar o termo que eu acho que nem sei, que não tenho nem certeza se existe na língua portuguesa, mas favorece o engordamento da sociedade. A real é essa. Só para você ter uma ideia, a indústria farmacêutica, o ano passado, ela teve um faturamento aqui no Brasil de 152 bilhões de reais. Se a gente expandir isso mundialmente falando, foi 1,4 trilhão de dólares. Esse é o tamanho da indústria farmacêutica. Você acha que uma indústria que gira esse tanto de dinheiro vai estar realmente preocupada em curar a sua obesidade? Não vai, gente. Desculpa trazer a verdade nua e crua aqui. Eu sei que talvez esteja até ofendendo algumas pessoas falando isso, mas a realidade é essa. Não existe vantagem alguma para essa indústria diminuir o tanto de remédio que elas vendem. Só que no Brasil, no ano passado, teve um crescimento de mais de 10%. Então, vamos começar a abrir o olho aqui e focar um pouquinho. Tá, mas legal, né? Mas eu tô doente, eu preciso me tratar, eu preciso tomar o remédio que o médico me passou. Então vamos um passo anterior. O que eu fiz para chegar nesse sobrepeso? O que eu fiz para chegar
nessa obesidade? É óbvio que eu tive uma alimentação ruim. Fato, não tem como ser diferente, né? Eu me alimentei de uma maneira errada, por isso que eu ganhei peso, hoje eu estou sobrepeso ou obeso. A realidade também é essa. E de novo, a culpa não é sua, não é que você faz isso de propósito. Você não chega na prateleira do supermercado e fala assim, qual que é o alimento que vai ser pior para a minha saúde? Deixa eu comprar ele. Ninguém aqui faz isso. Só que a gente é bombardeado por inserções de marketing em todos os lados que a gente olha, que fazem a gente acreditar que determinados tipos de comidas, determinadas marcas, são boas pra gente. Eu não vou citar nome de marca aqui, porque eu não quero sofrer processo nenhum relacionado a isso, mas sendo muito realista, né? Tem marca de produto alimentício que prega que se você consumir o produto, a sua vida vai ser feliz. Só que o produto, muitas vezes, é mais da metade puro açúcar. Ou seja, vai fazer mal, vai provavelmente te matar, devagarzinho, mas vai. E daí a gente sofre também com o poder dessa indústria de alimentos. Gente, se vocês acharam que os números da indústria farmacêutica estavam grandes, deixa eu trazer de alimentos aqui para vocês, tá? Aqui no Brasil, 922,6 bilhões de reais é o que a indústria alimentícia gira. Se a gente expandir isso para o mundo, aí a gente chega em absurdos 2,1 trilhão de dólares. Essa indústria é uma indústria muito forte. Realmente muito forte. Então, o que acontece? Eles conseguem, através do lobby, que é normal na maioria dos países, só que é considerado uma profissão meio fora da curva, mas é uma profissão em diversos países, eles conseguem manter as propagandas deles no ar. Dependendo do tipo de comida que a gente está falando, a propaganda deveria ser banida da mesma forma que a gente baniu a propaganda de cigarro anos atrás. Esse é o tanto que o tipo de alimento que a gente está colocando para dentro do nosso organismo afeta a nossa saúde. Tem alimento que é pior que um cigarro. Você pode ter certeza disso. Então a gente está falando aqui de indústrias, se a gente pensar mundialmente falando, a gente está falando de indústrias que giram trilhões de dólares todos os anos. Aqui no Brasil, somados, dá mais de 1 trilhão de reais. E com certeza não tem interesse algum em curar a sua obesidade, porque se você de repente toma a decisão de ter uma vida mais saudável, você vai deixar de consumir diversos produtos que hoje estão lá no topo das listas de consumo. Então, para a gente resolver esse problema, não é um problema que a gente resolve sozinho, a gente precisa de políticas públicas que vão trazer essa, ou pelo menos aproximar essa solução de quem precisa resolver o problema. Só que a hora que a gente entra em questão de política, por que a gente precisa entrar na questão de política pública? Porque a obesidade é um problema de saúde pública. Sabe quanto a obesidade custa para o nosso SUS anualmente? 3,4 bilhões de reais. É estimado que no mundo, a obesidade, quando eu falo obesidade, eu estou falando todas as doenças relacionadas a, tá? Então, no mundo é estimado que chegue a 990 bilhões de dólares todos os anos o custo com o tratamento para pessoas que estejam com, né, obesas. Aqui a gente está falando de internação, de medicamentos que são utilizados nessa internação, de recursos humanos, tudo isso. Então, deixa de ser só um problema de saúde seu, porque você está sobrepeso, porque você está obeso, e passa a ser um problema social. Porque olha a grandeza dos valores que a gente está conversando aqui.
Então eu repito, se você está sobrepeso, se você está obeso, a culpa não é sua. Olha o sistema que tem em volta da gente para garantir que a gente não se torne pessoas mais saudáveis 100%. Tem todo um esquema por trás disso. A indústria, de uma maneira, genericamente falando, não estou acusando marca nenhuma, não estou acusando ninguém aqui, mas genericamente falando, a indústria alimentícia tem a liberdade de fazer o tanto de propaganda que quiser, inclusive para crianças, né? Que daí os pais são obrigados a comprar aquelas porcarias para a criança comer, porque a criança viu e achou lindo, maravilhoso. E hoje a gente já está falando de crianças com menos de 10 anos de idade sofrendo de diabetes tipo 2, uma doença que algumas décadas atrás só acontecia acima de 60 anos. Então a gente tem uma indústria de alimentos que pode metralhar propaganda pra gente. E, gente, não é só a propaganda não, tá? É o desenvolvimento do alimento em si. Tem alimento que é cientificamente desenvolvido para despertar todos os pontos de prazer do nosso cérebro, para que a gente coma uma vez e não consiga parar mais. De novo, não vou falar que o alimento é esse, mas existe, se você quiser procurar, depois dá um Google lá. Empresa que fez o estudo científico para fazer com que o alimento fosse comido repetidas vezes, existe. Tá? Essa indústria, então, induz a gente a comer mal, a gente come mal, a gente engorda, a gente fica sobrepeso e obeso, a gente começa a desenvolver problemas de saúde grave, né? Problemas de saúde graves, né? Como hipertensão, diabetes tipo 2, alguns tipos de cânceres, 13 tipos de cânceres já foram relacionados à obesidade, por exemplo. Sem contar todo o cansaço, depressão, ansiedade que a gente sente. Articulações sofrendo com sobrepeso. Aí o que a gente precisa? A gente precisa de remédios para, pelo menos, mascarar aquele problema, para tratar do sintoma, né? Porque o remédio ele faz isso, ele trata o sintoma, ele não vai na causa do problema. Ele vai lá, trata do sintoma, durante o resto da sua vida você vai ter que tomar esse remédio. Muitas pessoas já tiveram esse diagnóstico no médico. Mas será que é pro resto da vida que você vai ter que tomar mesmo? E não estou falando para você parar de tomar remédio, não. Pelo amor de Deus. Mas é de se pensar. Então a gente tem uma indústria alimentícia que faz a gente se alimentar mal, ficar doente. A gente tem uma indústria farmacêutica que lucra com o remédio que ele está vendendo para a gente doente. E isso vira um ciclo vicioso, extremamente prejudicial, não só para a nossa saúde, mas também para a sociedade, porque o custo que isso gera, principalmente para a saúde pública, é astronômico. E eu vou um passo além. Atrapalha no desenvolvimento social daquele determinado país, porque você comprando dessas grandes empresas, produtos altamente processados, ultraprocessados, você está deixando de comprar daquele produtor local que tem lá o sítiozinho, a fazendinha dele. A culpa não é sua, mas a boa notícia é a seguinte: você tem, sim, total controle e condição de resolver esse problema sem ter que fazer intervenção por remédio, sem ter que fazer uma cirurgia, caso já tenha passado isso pela sua cabeça, e sem ter que sofrer também. Porque ser saudável, gente, não tem absolutamente nada a ver com sofrimento, com tortura, que é a impressão que a maioria das pessoas sobrepeso e obesas tem de emagrecer. Porque elas já passaram por tantos processos que jogaram a culpa em cima delas que elas se sentem já mal só de começar. Mas você tem o controle para resolver esse problema sim, através de mudanças de hábitos. Não é um problema que você vai resolver de hoje para amanhã. Então também abandone esse imediatismo aí que você está acostumado a ter. Toda vez que você entra numa dieta, você quer daqui 2 semanas estar 20 quilos mais magro. Não é assim que é para acontecer. É possível? É possível. É sustentável?
De maneira alguma. Então você consegue ser mais saudável um passo de cada vez. Só que sozinho você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar da ajuda de um profissional. Óbvio, você pode contar comigo? Com certeza. Né? E tem aqui o link se você quiser agendar uma sessão gratuita comigo. Óbvio, mas não precisa ser eu, o seu profissional. Pode ser o médico que te acompanha, pode ser o seu personal trainer, pode ser o seu nutricionista. E aqui vai o meu convite, né? Se você é um profissional de saúde ou você conhece um profissional de saúde, envie esse vídeo para esse profissional de saúde, porque o meu convite para essas pessoas é, gente, tá na hora de mais profissionais da saúde começarem a falar sobre isso. Porque ninguém fala. Parece que é uma coisa mística, parece que é um problema oculto que tem que ficar debaixo do tapete que a sociedade não está preparada para ouvir. As pessoas elas precisam saber que existem soluções naturais, saudáveis, para problemas crônicos que hoje elas acreditam que só podem ser controlados e não resolvidos através de remédios. E que essa pessoa, ela também precisa ter o voto de confiança de alguém para deixar muito claro para ela que ela tem sim condições, possibilidades e competência para atingir os resultados que ela está buscando sem ter que se dopar. Então, se você conhece algum profissional de saúde, encaminha já, nem termina de ver o vídeo, já compartilha o vídeo com essa pessoa, fala, pelo amor de Deus, assiste, tem um convite muito sério para você mais pro final do vídeo. E esse convite é real, vamos começar a falar mais sobre isso. Vamos começar a trazer essa informação verdadeira para as pessoas, porque as redes sociais elas nos empoderaram com relação a isso. Antes a gente tinha que ouvir, não importa de quem, uma realidade e a gente tinha que acreditar que aquilo é verdade. Hoje a gente tem na ponta dos nossos dedos acesso a qualquer tipo de informação que a gente quiser. Só que precisa ser informação de qualidade. E a gente precisa começar a trazer essa informação. E quanto mais profissionais estiver falando sobre isso, adivinha, com certeza mais pessoas vão começar a acreditar nelas mesmas e saber que elas têm condições de superar um desafio tão grande quanto o deixar de ser obeso ou chegar num peso desejado. Porque qualquer profissional que trabalhe com isso, ou então qualquer pessoa que já tenha passado por esse processo, sabe o tanto que é emotivo, doloroso um processo de emagrecimento. Que pode ser, porque se a gente faz da maneira correta, é um processo natural. É um processo que a balança e o peso acabam chegando aonde a gente quer que chegue, por consequência de todos os novos hábitos mais saudáveis que a gente foi introduzindo na vida, dia após dia, semana após semana, mês após mês. Então, se você hoje está sobrepeso, se você hoje está obeso, se você já começou a sentir os problemas de saúde por conta desse excesso de gordura no seu corpo, e você quer uma solução real, acredita em você. Começa devagar, começa passo a passo. Não tenta mudar da água para o vinho. Agora que você está ouvindo esse vídeo, a partir de agora eu não faço mais isso. Não. Primeiro que você não pode pensar em metas negativas, você tem que começar a pensar em metas positivas. Então, a partir de agora, qual vai ser meu hábito saudável que eu vou implementar hoje? Qual que é o próximo hábito saudável que você vai implementar a partir de agora que você está me ouvindo? Escolhe um. Vai começar a se alimentar com mais alimentos in natura, ao invés de alimentos processados e ultraprocessados? Você vai começar a se hidratar direito? Vai cortar calorias líquidas da sua vida? Vai ter uma higiene de sono todas as noites? Vai começar a prática de uma atividade física? Vai começar a meditar? Não importa qual vai ser o hábito, mas se você adotar esse hábito hoje, e você fizer
Dia após dia, dia após dia. E daqui uma semana, daqui 2 semanas, você escolhe outro hábito e você implementa na sua vida também. Você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar. Gente, sei que foi um pouco, talvez, energético demais esse vídeo, né? Porque quando eu falo sobre isso, é uma coisa que realmente me toca, né? Porque é uma briga que eu comprei. Porque eu acredito que a população sendo mais saudável, todo mundo vai se beneficiar com isso. Então, se a gente tem ferramentas que podem ajudar qualquer pessoa sair de 140, 150 quilos para 90, é nosso dever espalhar essas ferramentas. E esse é o objetivo que eu tenho aqui com vocês. Então, se você gostou do conteúdo, se você achou esse conteúdo importante, começa por aí. Já dá o seu joinha, se inscreve no canal, começa a acompanhar as nossas conversas aqui, começa a aplicar algumas das dicas que eu dou para você começar a sentir diferença. E se você sentir a diferença, vai lá e comenta. Senti tal diferença, senti tal diferença. Porque daí as pessoas vão começar a ver que eu não estou aqui só falando por falar, que eu estou trazendo coisa real para você, coisa prática que funciona. E se você começa a falar, a pessoa que está do seu lado começa a fazer junto. E de repente a gente é uma comunidade que começa a ganhar força. E daí a gente começa um movimento real que, quiçá, num futuro, eu entendo que é um futuro até distante, a gente consiga bater de frente com todas essas coisas erradas que acontecem. Mas começa comigo, começa com você, adotando um hábito saudável hoje. E a hora que isso já estiver tranquilo pra gente, adota um segundo. E a hora que esse segundo estiver legal, adota o terceiro. E você começa a sentir a diferença. Você vai sentir uma diferença tão bacana que você vai entender que existe um nível de energia dentro de você que você hoje não tem ideia que existe. Que você achou que só tinha naquela criancinha que está correndo lá o dia inteiro e parece que não tem botão de desliga. A gente consegue ter aquele nível de energia, a gente consegue ter aquele nível de entusiasmo. Se o que está dentro da gente fisiologicamente estiver funcionando em perfeitas condições. Para isso, esses hábitos saudáveis são essenciais. Lembre-se, você é muito mais incrível do que você imagina. A gente se vê em breve.